Nem sempre andamos sobre as águas, meus irmãos. Dias atrás, uma forte ventania me fez lembrar de uma situação inusitada em que os discípulos de Jesus passaram. Já era noite, quando eles pegaram o barco e partiram rumo a Cafarnaum. Durante a madrugada, um forte vento os alcançou, deixando o mar totalmente agitado. De repente, eles começaram a ver algo inusitado, alguém andando sobre as águas. A primeira reação, claro, foi o medo. Mas logo Jesus se apresentou e Pedro pediu para encontrá-lo. Essa história todos conhecem. Vocês sabem o que aconteceu. A maioria das pessoas usam o fator de que Pedro ter afundado como um exemplo de fracasso. Mas esse fracasso, claro, é um problema com falta de fé, que foi corrigido muitas das vezes por Jesus. Ele até cobrou de Pedro a respeito disso. Porém, existe algumas coisas nessa história que muita gente acaba não percebendo. O homem incrédulo de quem estamos falando é o mesmo que mais tarde, pelo poder de Deus, realizou muitos milagres. Você vê isso lá em Atos 5. Então, por que Pedro afundou? Essa é a pergunta. Se ele afundou pelo mesmo motivo que Moisés não entrou na terra prometida. Pelo mesmo motivo que o profeta Elias fugiu por um período de tempo, desejando até mesmo a morte. E pelo mesmo motivo que o rei Davi errou. Isso significa que todos eles eram humanos e sujeitos às falhas. O lado bom da história é que Jesus estendeu, as mãos para ele e o segurou. Também pelo mesmo motivo que Deus falava com Moisés, praticamente face a face. Pelo mesmo motivo que Deus tomou Elias para si e o arrebatou. E pelo mesmo motivo que Davi foi o rei segundo o coração do próprio Deus. Nós somos falhos, meus irmãos. Ele não. Nós somos fracos. Ele é soberano. Quem sabe Pedro pudesse ter andado sobre as águas sem problema algum. Mas não foi isso que aconteceu. O fator dele ter afundado torna a história ainda mais extraordinária. Pois nos dá, uma certeza de que o socorro está a caminho. Nós poderíamos estar falando aqui hoje sobre um homem que andou sobre as águas, desafiou toda a lógica conhecida, e deu tudo certo. Mas hoje nós estamos falando sobre um homem que andou sobre as águas, mas as coisas não saíram como esperado. Então ele provou algo ainda mais incrível, a experiência de ter sido amparado pela mão de Jesus. Provavelmente nós também afundaríamos. O que estou querendo dizer com tudo isso é que qualquer um de nós naquela situação provavelmente teria afundado. Às vezes vivemos situações complicadas. O vento sopra ao contrário sobre nossa vida. Uma vida fragilizada em meio a uma noite de incertezas, de medo. Então, de repente, a gente consegue enxergar Jesus e a possibilidade de andar sobre as nossas dificuldades passa a ser real, queridos. Porém, podemos ser limitados, porque precisa ser difícil para ficar ainda mais difícil, começarmos, nós nos afogar. Afogar em quê? Em nossos problemas, meus irmãos. Nessas horas, não adianta o nosso preparo, a nossa capacidade. Lembra-se que Pedro era um pescador e muito provavelmente um enzimo nadador. Ele poderia ser ou ter ficado tranquilo e ter nadado o resto da distância que faltava, mas ele reconheceu a sua inferioridade e gritou por socorro com toda a sua força.
que tinha. Muita gente se comporta, né, de formas, né, e vai até a metade do caminho. Vai andando sobre as águas e outra metade, e tenta ir andando, né, de braçada em braçada. Nós precisamos entender que o maior milagre não é andar sobre as águas, mas é ter a certeza que estamos seguros na mão do nosso Senhor Jesus.